Olá! Nesse vídeo eu irei falar um pouquinho sobre o livro Jane Eyre, escrito pela Charlotte Brontë, que é uma das irmãs Brontë. Para quem não conhece, existe a Emily Brontë, a Anne Brontë e a Charlotte, que escreveu esse romance daqui. Esse vídeo pode ter alguns spoilers sobre o livro. Jane Eyre é um livro de romance gótico publicado em 1847. O livro entra na literatura gótica porque ele possui um grande clima de mistério, um ar sobrenatural, além de denotar sentimentos e acontecimentos não tão positivos que a mente humana é capaz de vivenciar, como a vingança, o medo, a loucura, tragédias, arrependimentos e tristezas. O livro nos apresenta personagens que tentam viver com sentimentos que corroem a tez humana, amores trágicos e paixões avassaladoras, além dos ambientes obscuros e situações assustadoras. O livro conta a história da protagonista, uma mulher chamada Jane Eyre. Órfã na infância, ela foi acolhida pelo tio, que a levou para morar com ele e com sua esposa. Antes de morrer, o tio de Jane fez com que sua esposa prometesse cuidar de Jane depois de sua morte. E apesar de não gostar da menina, a tia prometeu. Durante a infância, os desentendimentos entre Jane, seus primos e sua tia eram recorrentes, pois sua tia nunca gostou dela por ela não ser a sua filha. Aos 10 anos, Jane então foi mandada para uma escola beneficente, uma escola só para meninas, que tinha muitas regras demasiadamente rígidas. Era uma escola religiosa, com muitas regras mesmo. Lá, o caráter de Jane foi se moldando, e ela pôde até mesmo fazer uma amizade com uma personagem chamada Ellen Burns, que se tornou uma das minhas personagens favoritas desse livro. Depois de passar 8 anos na escola para meninas, aos 18, Jane se tornou professora e, desejando a liberdade de poder conhecer novos horizontes e pessoas, colocou um anúncio no jornal e passou a procurar um emprego. Logo, a Jane encontrou um emprego de preceptora em uma mansão, onde ela deveria dar aulas particulares para uma criança. Ela ficou muito animada com a perspectiva de mudança em um novo ambiente. Nesse livro, gente, a Jane ela é uma personagem que, apesar de ter passado todos aqueles anos em uma escola com regras rígidas e muito religiosas que moldaram um pouco o seu caráter, ela nunca perdeu a sua essência original de querer ser livre e almejar a liberdade. O novo. Jane mantinha seu espírito inquieto que sempre almejava por algo mais. E ela demonstra isso no trecho. O ambiente tem sempre uma grande influência sobre os jovens. Pensei que uma etapa nova e mais feliz da vida estava começando para mim, e que teria flores e prazeres, tanto quanto espinhos e percalços. Meus sentidos pareciam todos em movimento, animados pela mudança de cenário e pelas esperanças à minha frente. Página 115. Durante a adaptação ao seu novo local de vida e trabalho, a mansão na qual ela encontrou esse emprego de preceptora, a Jane logo conhece o seu patrão, que é o Sr. Rochester, um homem de quase 40 anos e muito mais velho e experiente que ela, que na época a Jane tinha apenas 18 quando começou a trabalhar na mansão dele. Ela acaba então se apaixonando pelo Sr. Rochester, o qual ela acha grosseiro e peculiar no início, mas que aos poucos ganha sua confiança. Para mim, a Jane é uma personagem que possui a verdadeira autoestima, e isso é o que eu coloquei no título desse vídeo, porque é a autoestima mais valiosa e verdadeira que uma pessoa poderia ter, é a autoestima que a Jane tem. Em algumas partes do livro, não só a Jane quanto outros personagens deixam claro que ela não é uma moça bonita, ela não é fisicamente atraente. A própria Jane não se acha uma pessoa fisicamente atraente. Então a verdadeira autoestima da Jane é que ela sempre respeita seus próprios limites e princípios. E isso é evidente,
quando ela se obriga a recusar a oportunidade de viver uma situação que ela sempre desejou viver, quando aquilo vai contra os seus ideais e valores morais. Ela não ia passar por cima de algo que ela acredita só pra viver algo, entendeu? Ela sempre respeitava suas próprias convicções. Essas decisões da Jane de sempre se manter verdadeira consigo mesma mostra que ela possui sim a autoestima verdadeira, que vai muito além de qualquer coisa física e superficial. O vento violento, o terremoto e o fogo podem passar, mas seguirei o comando dessa voz interior que interpreta os ditames da consciência. Página 236. Pode não parecer muita coisa hoje em dia, mas naquela época e contexto, tomar as pequenas atitudes que a Jane tomava em prol da própria liberdade de escolha, sendo uma mulher, era até mesmo considerado um ato de rebeldia. Jane é uma personagem séria, direta e prática, que enxerga todas as situações com seriedade, sempre consultando seu eu interior, sua consciência e moral, que jamais poderia ignorar os próprios princípios, pois seria como abandonar e negar uma parte de si mesma. E é por isso que ela possui a verdadeira autoestima e coragem. Minhas belas visões são todas muito agradáveis, mas não posso me esquecer de que não são reais. Tenho na mente um céu cor-de-rosa e um Éden florido, mas lá fora estou consciente disso. Jaz aos meus pés um longo caminho para percorrer, e à minha volta se juntam negras tempestades que devo enfrentar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu não falei muito sobre o romance entre a Jane e o Sr. Rochester, mas eu queria só salientar mesmo essa coisa de autoestima real e coragem que a Jane tem. Eu li esse livro faz mais ou menos um mês e eu nunca havia lido um livro tão bom na minha vida. Ele se tornou meu livro favorito e eu com certeza vou ter que relê-lo de novo no futuro. E eu nunca li um livro com uma personagem tão bem desenvolvida como a Jane Eyre. O livro é um livro gótico, ele tem mistério, tem um romance incrível e também fala muito sobre questões religiosas, de moral, conflitos morais, né, e sentimentos humanos. Foi o único livro na minha vida que eu ficava realmente ansiosa enquanto virava as páginas, porque o mistério era tão grande que eu queria muito saber o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Obrigado por assistir e eu espero que vocês um dia possam ler esse livro, porque ele é muito bom.